mostrando unidades distintas da Libra. O que é isso? É uma configuração, um ponto de articulação, vocês vão entender, certo? Então, para começar, aqui no Brasil, se chama Libras porque justamente é a língua brasileira de sinais. E eu vou estar mostrando 5 pontos da língua brasileira de sinais, certo? E vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto é chamado configuração de mão. O segundo ponto é o ponto de articulação. O terceiro é o movimento. O quarto é a orientação. E o quinto é a expressão facial. São 5. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial. Se tiver muito baixa a minha voz ou alguma coisa errada, vocês avisem aí que eu estou verificando aqui, certo? Então deixa eu abrir aqui só um slide que eu fiz em 2015 para eu acompanhar aqui. Pronto. Deixa eu ligar o ventilador que tá calor, né? Tá abafado. Se o vento estiver atrapalhando o áudio, vocês falam. Então, vamos lá. Configuração de mão. O que é configuração de mão? Vou ler aqui e depois eu vou explicar para vocês. A configuração de mão são as diversas formas de uma ou as duas mãos ficarem na realização de um sinal. A configuração de mão é utilizada na língua brasileira de sinais, na ASL, que é a sinais norte-americana. O que seria isso? Vou dar um exemplo, certo? No sinal na casa, esse é o sinal de casa, certo? Esse é o sinal de casa. Então, a configuração da sua mão no sinal de casa vai ser essa. Nós temos configuração de mão assim, 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 assim. N configurações de mão. Então, só o exemplo que eu estou dando seria de casa. Então, a configuração da mão é essa, certo? Esse é o primeiro ponto. Como vai ficar configurada a sua mão? O segundo ponto na distinção do sinal vai ser o ponto de articulação. O que é o ponto de articulação? É o espaço em frente ao corpo ou a região própria do corpo onde o sinal vai ficar. Outro exemplo que eu dei. Vou usar aqui um exemplo. Água, certo? Água é assim, ó. Esse é o sinal de água. Então, aplicando o primeiro ponto, a configuração de mão é essa. E o ponto no corpo, o ponto de articulação é no queixo. Água, certo? E ela já vai ter o terceiro ponto, que eu vou continuar com esse mesmo sinal. Então, primeiro, configuração da mão, ponto de articulação aqui, ó, no queixo, em frente à face. Terceiro ponto é a movimentação. Vocês perceberam que o primeiro sinal que eu mostrei é casa. Casa não tem movimento, ela tem configuração de mão, ela tem orientação, palma para baixo, mas ela não tem movimento. Já o sinal água, ela tem movimento. Então, o terceiro ponto, a configuração da mão, o ponto de articulação no corpo e o movimento. Vamos aqui ao quarto ponto. No caso, a dobra do indicador, como foi perguntado aqui, é assim, ó. Certo? Você vai fazer para baixo. Com esse movimento no queixo, é o sinal de água, certo? Foi o Ebeck que fez essa pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Respondido aí, né, Rafael? O movimento. A orientação do sinal casa, a palma da minha mão vai ficar para baixo, certo? Casa. Vou dar outro sinal aqui. Por exemplo, o sinal esperar.
A orientação, neste caso, do sinal, vai ser a minha mão aqui já fechada, voltada para fora. Esperar. E vocês vão ver nos outros vídeos, não aqui na introdução, que vai ter, por exemplo, eu estou fazendo simplesmente o sinal esperar. Se for para eu esperar, a orientação já muda, que é somente o sinal esperar. Você vai esperar, o verbo esperar. Se for para eu esperar, você percebe que a orientação ela muda. A palma da mão ela fica para mim, certo? E o último ponto, né? São 5: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e a expressão facial, né? Esse é o sinal neutro: casa, água, esperar. Agora eu vou dar um sinal que a sua expressão facial vai contribuir muito, certo? Danilo entrou agora. Trabalhar, Danilo. É o seguinte: triste, né? Triste é esse sinal. Mas não tem sentido eu fazer o sinal triste sorrindo. Ou neutro. Estou neutro fazendo triste. Não condiz. Se o verbo é triste, né? Tristeza, eu vou fazer triste. Abaixo um pouco. Não dá pra ver com a visão. Abaixo um pouco a visão. A minha expressão tem que fazer assim, ó, triste. E se for o sinal sorrir, né? Aqui é sorrir. Eu não posso fazer sorrir. Assim, não condiz. Então, na revisão dessa introdução, nós vimos as 5 primeiras distinções da Libra. Configuração de mão, vou usar o água aqui, né? Configuração da mão. O ponto de articulação no corpo, no queixo. Ela tem movimento? Correto. Casa tem movimento? Não tem movimento. Se você fizer movimento, é outro verbo. A orientação, palma para baixo. A orientação do verbo esperar para frente. E a expressão facial eu usei triste, sorrir, alegre. Danilo perguntando aqui: bom dia, como faço o sinal querer ir para deixa de ser ganhado, mano. Fazer um verbo aqui pro Danilo, ó, trabalhar, certo? Pessoal, se não der pra ver aqui minha mão, vocês falam que eu viro o celular. Mas a configuração é essa, e tem movimento, trabalhar. Então vamos começar, né? Deixar de enrolação. Vou passar aqui pra vocês, ó, em resumo são 64 configurações de mão. Desde essa, da primeira, até essa, assim, assim, assim. Todo o sinal vai ter uma configuração de mão. Vamos ao alfabeto. No alfabeto, nós vamos ver muitas configurações de mão. Então vamos começar, né? Letra A. Certo? Letra A. Vamos aplicar o que a gente aprendeu. Onde é o ponto de articulação no meu corpo? Pode ser aqui, na região do tórax. Pode ser aqui, próximo ao rosto, certo? O interessante, se você for traduzir, né? Se você for um intérprete, numa conversa não, o ponto de articulação é esse. Mas se você estiver traduzindo, o interessante é uma camisa neutra, não é essa, porque essa tem um desenho, uma logo, ela chama a atenção para cá. Então, uma camisa neutra, preta, branca, um vermelho, certo? De uma cor só. Então, e quando você está traduzindo, o interessante é ser nessa região, certo? Isso aqui é como se fosse o quadro. Então vamos lá. Letra A, vou fazer aqui bem na frente para vocês perceberem. Essa é a configuração, certo? A, você fecha, faz isso. Letra B, de bola. Essa é a configuração. B, de bola. Letra C, de casa, certo? Aqui, ó. A orientação aqui da mão é voltada para dentro. E essa parte aqui fica para quem está lendo o sinal, certo? Uma coisa importante. Há sinais na língua brasileira, sinais, né? Libras, que é chamado um sinal ícone. O que é isso? Eu não preciso saber Libras, mas se eu fizesse isso aqui, você saberia que é a letra C. Então, essa é a letra C na Libras. Então, esse é um sinal ícone. Casa. Casa, qualquer pessoa, se eu fizesse assim, ó, aquele velho, ó, pra casa, todo mundo sabe que isso é casa. É um sinal, ícone. Continuando. D, né? Você fecha aqui, ó.
volta isso para você e quem vai ler o sinal tem essa visão. D de dado, D de Deus. É um pouco mais difícil. Sua mão está aqui, você... que mania. Você fecha. Letra E, de Eric. Vamos à letra F. Essa letra F é um pouco mais difícil, certo? As pessoas às vezes têm dificuldade. Como eu vou formar a letra F? Faço o seguinte, dedo indicador para frente. E aqui, polegar, eu vou pressionar aqui. Se você não conseguir a princípio, devido à sua articulação estar um pouco ruim, você vai fazer isso aqui, ó. Dedo indicador para frente, polegar, forçando. Essa é a letra F. Normalmente você faz ela aqui, perfil, ó. F. Certo? Letra F. Letra G. Letra G é fácil, eu simplesmente fecho como se fosse apontando, só que eu vou botar o polegar aqui de lado. Letra G. H. H, ele vai ser um sinal que tem tanto configuração de mão como ele vai ter movimento. Então, você faz isso aqui, ó, você aponta, você desce o dedo aqui do meio e você bota o polegar aqui. Só que o H, ele vai ter esse movimento, ó. H. Esta configuração, como é que eu monto? H. I. O I é bem fácil, certo? Ele pode ser apresentado assim ou perfil. Normalmente você apresenta o I assim. J. A mesma configuração que você tem na letra I, você vai fazer apenas um movimento. J, certo? Você vai fazer para dentro. J. K. A letra K. Lembra da letra H? Que tem essa configuração com esse movimento. A letra K também vai ter a mesma configuração. O que vai diferenciar ela é o movimento. K. Para cima. Ó, essa é a configuração, certo? Ponta, desce, bota essa. Movimento para cima. K. Ou tem gente que também usa para a letra K esse movimento. A munheca aqui, ó. K. Né? K ou K. As duas maneiras estão corretas. L, como eu fiz lá no sinal de água. Também é um sinal ícone, né? Um L, como nós conhecemos. Vamos para a letra M, certo? M, essa configuração. Se no começo você sentir dor nesta região, recomendo antes de começar a fazer sinal, traduzir, você fazer exercícios, certo? Para não sentir tanta dor. É normal sentir dor no começo. Continuando. M. N. Eu vou tirar apenas o anelar. N. O. O vai ficar para fora? Não. Essa parte aqui da mão vai ficar orientada. Lembra da orientação? Para dentro. Quem vai ler o sinal vai ver essa parte. O. P. Configuração é essa. Nós temos 3 letras com essa configuração. Nós temos o H, o K e agora nós vamos ao P. O P ele é parado. Entrou aqui, certo? O P ele é parado aqui, ó. Certo? Não tem movimento. Se eu fizer isso, já não é o P. É o K. Então P aqui, ó. Certo? O, P. Se tiver no rápido, vocês avisam, pessoal. O Q. Certo? Se eu subir o meu dedo indicador, já vai ser outra letra. G. Abaixando. Q. Letra Q. Vamos para a letra R. Quem já teve aí na infância, brincou de qualquer jogo e na hora de sair dar o intervalo você fez a velha bandeirinha? É a letra R. Indicador. Pega o dedo do meio, dedo médio e faz esse movimento, certo? Letra R de rato. Nós vamos agora para a letra S. Há uma diferença do polegar. Vocês vão ver mais tarde, quando formos ensinar os números, que
Se eu fizer assim, vai ser o número 8. Se eu pressionar mais o meu polegar para cima e descer aqui, vai ser a letra S. Ah, são muito parecidos, como é que eu vou saber? O que vai distinguir a conversação? Se eu for soletrar o nome, o lugar, a cidade, eu vou usar S. Se eu for letrar a minha rua, uma rua que tem na letra S, eu paro e eu vou dizer número 8, certo? Depois eu passo para você o sinal de número 8. Mas aqui nós estamos no alfabeto, então vai ser a letra S. T. Lembra do F? Indicador para frente, polegar F. O que? Como seria o T? Passo, polegar para dentro. T. T de tatu. Certo? F, fora. T de tatu. Vamos à letra U. U. Se eu fizer para baixo, N. Para cima, U. V. W. Certo? São sinais ícones. V de vitória. W. X. O X ele tem uma particularidade. A configuração da mão é essa. Certo? E o movimento é esse. Como se fosse capinar. Então eu vou puxar, né? Tanto que o sinal de fazenda, ó, é esse, 2x. Então o X aqui, ó. Certo? Y. Esse é o sinal de Y. Essa é a configuração, mas Y também é movimento. Então, Y, certo? Y. Z. Z eu apenas vou desenhar no ar. Então, como nós vimos na introdução, Z, ele vai ter uma configuração de mão, ele vai ter movimento. Se ele tiver movimento eu não consigo fazer Z, né? E a orientação dele, como eu disse, essa parte do corpo ou aqui próximo ao rosto. Mais interessante essa parte do corpo com uma camisa neutra, né? Z. Então vamos revisar aqui o alfabeto rapidamente e vou partir para o número, certo? Deixa eu ver o que tem. A, B. Se eu estiver rápido, vocês avisam. A, B, C, cedilha, certo? A diferença é só o movimento. C, cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, O, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Beleza? Vamos agora para os números. É mais fácil. De 1 a 0 e o restante é só composição. Número 0, que também é a letra O. 0, 1, 2, não é 1, 2, 3, não, convencionalmente. 0, 1, 2, 3, 4, agora que o bicho pega. 5, configuração de mão. Lembra da letra E? 5, sinal de cobra. 5, 5, 6. O 6, ele é um pouco difícil porque você não vai fazer assim, mas você vai voltar para a pessoa que está lendo o sinal, né? Então é 6,
7, 7. Pode ser para frente, pode ser de lado. Muitas pessoas fazem assim. 7 ou 7. 8. Lembra? Letra S. Número 8. S. 8. 9. Essa é a configuração. Mas quem vai ler o sinal vai ver desta maneira. Então, novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No começo dói um pouco aqui, certo? Eu também estou enferrujado. Faz bastante tempo que eu não uso sinais. 6, 7 ou 7, 8, 9, 10, 15, 27, 27, 27. Lembra que a orientação conforme nós escrevemos, certo? Esquerda para direita. Então, 27. Com 3 dígitos. 1, 0, 0, 100. Já, normalmente o endereço de casa. 716. 4 dígitos. Vai ser da mesma forma. 1, 7, 7, 0. 2595. Mais na frente, o que vai mudar o número para números contábeis, vai ter também, você vai fazer o sinal monetário. Mas se for um número quebrado, 157,2. Então é 157,2, certo? Vírgula. E como nós já vimos o alfabeto, quando eu for soletrar o nome e for colocar uma frase toda nas letras, certo? Porque há os sinais. Meu nome, Eric. Tá vendo que eu estou fazendo esse movimento? Ou posso fazer simplesmente parado, certo? Eric, espaço. Aquela máquina de escrever do tempo de vocês aí, do meu não. Eric, espaço, Menezes, certo? Com o tempo você vai pegar, não é importante a velocidade, o importante é a compreensão, porque são duas dificuldades. A primeira dificuldade é eu me expressar, conseguir fazer o sinal bonito, compreensível, assertivo. E outra dificuldade que eu tive muito no começo, foi a leitura. Porque no começo eu peguei muito rápido, A, B, C, D, E, sabia fazer o sinal, sabia da configuração, saía, digamos assim, perfeita configuração, dava muita ênfase nisso, mas eu tive dificuldade na leitura. Se outra pessoa fizesse para mim, David, eu lia, mas se ela fosse muito rápida ou numa frase, eu tinha dificuldade da leitura. Então, são duas coisas que você tem que prestar atenção. Você tem que saber fazer a expressão correta, o sinal bom. Por isso que eu friso muito, tem que ser perfeito. No dia a dia, na conversação, você vai perceber que os sinais são rápidos e não sai com a configuração perfeita, mas preze por fazer certo. E a leitura, que é uma das dificuldades. Por exemplo, você pode ser um monstro em passar, mas quando numa conversa vai ter a volta. Quando outra pessoa for se expressar, você tem que saber ler. Então, nessa primeira parte não é importante a velocidade, né? Na hora que você quer o sinal soletrar, certo? Quando você for soletrar, você pode simplesmente fazer, Eric, joga pra lá, Menezes. Normal, não tem problema. Com o tempo você vai adquirindo a velocidade, não vai ter mais dor, vai ficar mais fácil. Então, pessoal, nós já vimos o alfabeto. Primeiro nós vimos a configuração de mão, a posição do sinal no corpo, água. Nós vimos se ela tem orientação, palmo para baixo, palmo para o lado,
palma para cima. Nós vimos que ela tem movimento. E por último nós vimos a expressão facial, né? Triste, sorrindo. E nós entramos no alfabeto, vimos todo o alfabeto. Acabamos de ver a numeração. O que eu vou passar para vocês agora são os 3 comprimentos e os dias da semana. E por hoje a gente encerra aqui esse vídeo. Como eu disse, a proposta era fazer um vídeo aqui pro Rafael, mas eu decidi fazer isso aqui online pela manhã para outras pessoas também poderem acompanhar. Então vamos agora para as 3 saudações e você... Próxima aula. Rapaz, quando eu tiver tempo para estar gravando os vídeos, se fosse ao vivo, live, na semana eu só vou conseguir à noite. Ou num sábado, assim. Ou mesmo se tiver oportunidade. Mas quando eu for gravando os vídeos, eu já aviso aqui para vocês também. Tô vendo, vou passando pro Rafael e quem quiser já passa no WhatsApp. Já deixo o vídeo aqui pronto. Coloco, por exemplo, a legenda quando a gente começar com frase, com verbo, advérbio, essas coisas, já vou colocar na legenda. Beleza, Lucas? Então vamos aos comprimentos, certo? Eu vou ensinar, no caso, o sinal bom. Ó, lateralmente vocês vão ver, ó. Bom, 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 boa, certo? Serve para os dois. Então, assim, ó, bom, fazendo o sinal mais lentamente. Bom, né? Quando você estiver traduzindo uma conversação, você pode falar bom, certo? Eu vou abrir esse movimento, bom. Então, se é bom, boa, eu vou usar para o dia, para a tarde, para a noite. Então, esse sinal já, ó, bom. Dia, como seria o dia? Lembra do D? Configuração? Então, vai ser, ó, bom dia, boa tarde, ó. A configuração é parecida aqui com um B, só que eu não vou colocar o polegar na lateral. Ou posso até colocar. Então, vou usar as 2 mãos, certo? Ó. Essa fica parada. Tarde. Esse é o movimento. Boa tarde. Boa tarde. E noite. Vou fazer esse movimento. Ó. Certo? Então é bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Há também chamado, posso dizer assim, de um ligamento, por exemplo, bom dia. Tem surdo que vai fazer, ó, bom dia. E é isso, é o movimento do relógio, né? Bom dia. Né? Ou simplesmente bom dia. Você escolhe a forma que vai utilizar. E, como é que eu disse? Sim, os 3 comprimentos e agora os dias da semana. Vamos aqui. Semana, certo? O sinal de semana vai ser esse aqui, ó. Primeiro sinal de dia, né? Dia. Ou simplesmente batendo aqui, ó. Dia. Dia. Né? 2 batidinhas só. Dia. Então vai ser dia, semana. São 7 dias, então você vai jogar, ó. Acho que aqui a câmera não vai pegar. Da esquerda para a direita, você joga. Aqui, ó. Certo? Então, dias ou dia ou soletrando dia da semana. Com o tempo você pega mais de linha. Dia, semana. Então, semana começa no domingo com D. Lembra a configuração? Ó. Domingo. Domingo. Segunda-feira. Segunda-feira. Só aqui, ó. Dia. Segunda-feira. Vixe, agora embaçou. A Tati entrou. Segunda-feira.
Vamos terça-feira, certo? Então, segunda-feira, terça-feira. Quarta-feira, como seria? Quarta-feira. Foi mal, tá? Na verdade eu ia fazer só interrompendo, pessoal, eu ia fazer um vídeo pro Lívio e decidi fazer essa live aqui de manhã. Já salvo o vídeo e fica aí pra quem tiver online assistindo. Então voltando, né? Segunda, terça, somente duas batidas. Quarta. Quinta-feira, lembra que o 5 no número já é um pouco difícil? Quinta-feira. Vou aproximar aqui do rosto, ó. Certo? Bato 2 vezes, certo? Então, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Sexta vai ser diferente, ó. O 6 é assim, mas eu não vou usar essa configuração na sexta-feira. Sexta-feira. Parece com o X, certo? Vocês lembram do X? A orientação do X, ela é voltada para quem está lendo, né? Para o surdo, para o ouvinte. X, normal. Na hora da sexta-feira, a orientação é para o meu corpo. Então eu vou encostar aqui, ó. Ela tem configuração mesma que o X. Ela vai ter orientação diferente, porque você lembra que no alfabeto eu disse que é essa parte do corpo, X. Sexta-feira não, é nessa parte do corpo, próximo aqui ao lado. E ela tem movimento, 2 no caso aqui. Igual os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é sábado, então vai ser assim, ó, sábado. Vou fazer como se estivesse de frente para vocês, ó. Esse movimento. Sábado. São 3 sinais aqui. Se eu mudar a posição do corpo, são 3 sinais. Sábado. Laranja, cor. Laranja. E laranja, fruta. O que é que eu diferencio? Laranja. Eu estou espremendo. Então é laranja, fruta. Vai ser a fruta, certo? Fruta. Aqui, laranja, cor. Laranja. E simplesmente sábado. Muitas vezes, como vocês perguntaram, sinais parecidíssimos, mesma configuração, mesmo movimento, mesma região do corpo. O que é que vai diferenciar muitas vezes? Na conversação. Se eu estiver falando de frutas, banana, maçã, e fizer esse sinal, eu não vou estar me referindo a sábado, eu vou estar me referindo a laranja, né, que fruta, ou simplesmente o sinal de fruta. Agora, se eu estiver falando cor, a minha camisa é da cor amarela, for apontar algo que é da cor laranja, eu posso usar simplesmente cor. Então, voltando para o nosso contexto, isso aqui vai ser sábado, dia da semana, sábado. Então, revisando os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo novamente. E semana, né? O sinal semana. Deixa eu virar aqui, fica meio ruim. Semana, eu jogo aqui, ó. Vai ser próximo aqui ao abdômen, certo? Tô fazendo nessa altura para vocês pegarem essa configuração, ó. Eu jogo, já tá tudo fechado, ó. Semana, certo? Ó. Semana. Então, dia, semana. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Nós já vimos os 5 pontos da língua brasileira de sinais, que é a configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial. Nós vimos o alfabeto, nós vimos a numeração, nós vimos as 3 saudações, os 3 cumprimentos, bom dia, tarde e noite, e aqui os dias da semana. Então, para vocês treinarem o alfabeto, é interessante vocês soletrarem o nome de vocês, nome e sobrenome, porque você dá o espaçamento, né? Como eu fiz muito sinal casa, esse é o sinal de casa, você vai dizer o número, certo? O sinal de número é esse, ó. Número. Eu não vou fazer sábado, assim, ó. 2 batidas. Número.
Então vocês treinam falando meu nome. Esse é o sinal de nome. Eu simplesmente passo aqui, ó. Meu nome. Aí você soletra, né? Lembra que não precisa de velocidade nesse primeiro momento. Eric Melo. Número. Minha casa. Ou você inverte. Uma coisa que nós vamos ver lá na frente. Na Libra, geralmente você inverte. Então, vou fazer no português. Minha casa. Número. E faço, né? E outra aplicabilidade, treino, é falar para outra pessoa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Por hoje é só. Até mais. Vou salvar esse vídeo aqui para mandar pro livro. Se alguém quiser também esse vídeo, me avisa aqui no Instagram ou então no WhatsApp, né? Não sou YouTube, então não precisa compartilhar nem dar aquele like. Valeu, pessoal, e até mais. Só na hora que assim gritou.